E agora nós vamos para a nossa palestra. Eu gostaria de convidar... Aqui eu vou ter que chamar de amiga, né, que a gente já conversou bastante ontem. Foi um prazer conhecer, uma grande felicidade de trocar essas experiências. E por isso que eu falo que ela já se enturmou aqui com nós. Já conheci a nossa família APPREM, eu tenho certeza que ela vai gostar bastante de estar participando aqui com a gente do nosso congresso. Então, a Sâmia, por favor, ela vai estar aqui falando com a gente num tema que eu falei assim, é bem desafiador, eu falo para nós de regime próprio. Eu vou voltar a falar o que eu comentei na parte da manhã, na primeira palestra. Quem tem o pró-gestão sabe dessa dificuldade que é tratar o pré e o pró-aposentadoria, que é um requisito, um critério de qualquer nível do pró-gestão. E de saber como fazer, né, como a gente executar, como colocar em prática, é muito difícil. Eu falo isso pelo meu município. Nós estamos há praticamente 4 anos tentando formatar como trabalhar com esse grupo, né, os ativos, com essa expectativa para aposentadoria, e, principalmente, aposentei e agora o que fazer, e como fazer. E ela trouxe um tema desafiador, né, que é como transformar ativos em inativos e inativos em ativos. Uma análise socioemocional do processo de pré e pós e pró-aposentadoria. Ela se debruçou naquele manual com pouquíssimas folhas do Progestão, né, para poder estar trazendo aqui para a gente. E a Sâmia, ela é assessora da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Jacareí. Eu não vou falar muito do currículo dela, que ela vai inovar. Durante a apresentação dela, ela vai estar falando um pouquinho de todo esse trabalho e de quem é a Sâmia. Sâmia, fica à vontade aqui com a nossa plateia. Vamos explorar bastante o que ela tem para nos trazer, essa experiência de vida nesse pré- e pós-aposentadoria. Sâmia, todo seu. Bom dia para todos. Bom dia, Sâmia. Bom dia para todos e todas. Quero agradecer, Sirlene, pelo convite de estar aqui com vocês. É um grande prazer. É um assunto que tem me empolgado muito. Dicas de passagem, eu estou trabalhando com esse tema de 60 mais saudável, digamos assim, num projeto em Jacareí, mas eu não vou me estender na minha apresentação agora, porque, assim, eu até falei para a Sirlene, não me apresenta no começo, porque faz parte da temática que eu vou trabalhar com vocês, eu me auto-apresentar, mas vai ser um pouquinho lá pelo 5º, 6º, 7º slide. Então, vai ser um pouquinho mais para frente, tá? Mas esse sotaque é do Piauí. Para quem não sabe, Antônio, o Piauí fica entre o Maranhão e o Ceará. É que eles estão aqui brincando comigo, porque não sei se vocês se recordam que há uns anos atrás saiu aí um livro didático, onde o Piauí foi excluído do mapa do Brasil. Mas o Piauí existe, tá, gente? É lá entre o Ceará e o Maranhão. A prova disso sou eu, que estou aqui como piauiense, e adoro o meu estado e convido a todos a visitar. Tá? Mas hoje em dia eu moro em São José dos Campos há 27 anos e estou desenvolvendo um trabalho muito bacana em Jacareí sobre depois eu explico para vocês, mas que aborda esse tema, do qual eu tenho me debruçado, estudado e tenho amado. Tá? Então, como a Sirlene falou, quando ela me convidou para estar aqui com vocês conversando, eu norteei a minha fala numa análise mais socioemocional, digamos assim, mas tendo como pano de fundo atingir os critérios que estão pré-estabelecidos lá no Manual de Progestão. Ou seja, imaginando que vocês estão na gestão dos RPPS, vocês aí que adotarem como modelo de gestão esse manual para referenciar as práticas de vocês, um dos pré-requisitos é trabalhar, sim, esses conceitos relacionados a pré e após aposentadoria. Então, eu fiz toda uma análise socioemocional, contextualizando, trazendo questões, muito no intuito de sensibilizá-los para quando vocês pensarem no programa de vocês, nos institutos de vocês, isso aqui sirva como um pano de fundo, tá bom? Então, essa é a minha fala aqui. Deixa eu passar aqui o... É o de baixo? Ah, tá bem. E aí eu vou começar provocando para fazer uma reconstrução do conceito. Deixa eu ver por onde que eu posso andar, que eu tenho mania de andar. Por onde que eu posso falar com vocês fazendo uma reconstrução do conceito? Afinal de contas, gente, o que é ser ativo e o que é ser inativo?
considerando que nós já estamos aí migrando no Brasil e no mundo para cada vez mais um século onde as pessoas acima de 60 anos, que são consideradas atualmente ainda como pessoas idosas, elas vão ser cada vez mais protagonistas da sociedade. E aí, será que significa eu ter uma idade cronológica de 60 anos e não ser ativa? Será que porque eu consegui minha aposentadoria, eu passo a ser inativa? Ou será que muitas vezes eu já sou inativa, com 20, 30 anos de idade, dentro do meu serviço, e sou totalmente inativa enquanto eu sou ativa? Ou será que vou ser muito mais ativa e muito mais bacana depois que eu me tornar inativa? Então, são essas as provocações que eu vou estar toda hora trazendo para refletir. Então, assim, essa minha fala é para os institutos, mas também é para vocês, enquanto indivíduos, olharem para vocês. Eu vou até fazer depois uma análise individual para vocês. E também serve para vocês como gestores desses institutos, desses RPPS, né, digamos assim. Então, começa aí a provocação. Estamos na era do protagonismo da pessoa idosa, que, por legislação, ainda se fala que são pessoas acima de 60 anos de idade. Tá? E aí eu quero contar uma historinha para vocês, pessoal. Há uns anos atrás, eu morando já em São José dos Campos, conversando com uma tia minha, pelo Facebook. E ela pegou e falou assim: Sâmia, você não sabe o que aconteceu hoje. O que foi, tia? O nome dela é Tia Socorro. O que foi, tia? Eu acordei com 68 anos e seu tio com 70. Eu não vi a vida passar. E aquela fala, que está com mais de 15 anos, me chocou. Como que uma pessoa chega aos seus 68, aos seus 70, e não viu a vida passar? Como é que é o impacto de chegar a 70, 80, e que vamos chegar a 100, e dizer, eu não vi a vida passar? Será que eu não consigo passar por essa vida vendo o que eu estou fazendo e vendo o que está acontecendo ao meu redor e não ter essa sensação? Porque a sensação, na hora que ela me falou isso, foi de perda. De perda, no sentido, será que eu não deveria ter sido muito mais ativa quando eu estava ativa? E só me toquei que eu poderia ter sido ativa quando eu estava inativa? Então, assim, isso é uma frase muito profunda para nós, enquanto indivíduos, para nós, enquanto gestores, para nós, enquanto instituições, digamos assim. E aí vai uma provocação para vocês. Vocês, como gestores dos RPPS, o que vocês estão fazendo, ajudando, apoiando, para que essas pessoas que estão saindo do ativo para se tornarem inativas, elas sejam cada vez mais ativas? Qual é o papel de vocês diante desse processo? Porque nós sabemos, como eu vou falar até um pouco mais à frente, o nosso bem-estar não depende só de mim. Depende das políticas públicas, depende das políticas organizacionais, e de mim também. Claro que eu tenho que trazer para mim o protagonismo. Mas nós vivemos uma sociedade, e cada um tem um papel nesse contexto como um todo. Tá? Enquanto envelhecemos, muitos de nós temos a oportunidade de refletir o que faremos com o uso do tempo. Afinal de contas, o que eu vou fazer com esse tempo de vida? Tem uma máxima, eu sou administradora de formação, já dando um spoiler da minha formação, tem uma máxima que diz que tempo vale dinheiro. Gente, é muito mais do que isso. Tempo vale vida. Muitas vezes, não sei vocês, mas eu fico extremamente irritada, por exemplo, que é muito comum, você ir no médico e ficar lá 1 hora esperando. Não é só uma falta de respeito da pessoa me fazer esperar, mas uma falta de respeito porque tomou meu tempo de vida. Tirou 1 hora da minha vida sem minha permissão, para eu ficar ali sentada esperando a pessoa me atender. Por que não me avisou que estava com 1 hora de atraso, que eu já passava na lanchonete, já resolvia uma conta, passava uma conta, pagava uma conta, já ia no banco, já ia no supermercado? Eu não perderia o meu tempo de vida. Então, a grande pergunta é, o que eu vou fazer com esse tempo de vida que cada vez mais aumenta? Cada vez mais aumenta. Pelos dados aí, que vocês têm até esses dados muito mais do que eu, a expectativa de vida dobrou. E está toda hora falando que nós vamos viver mais de 100 anos. E dobrou por quê? Porque a própria sociedade evoluiu.
mais tecnologias a favor do nosso envelhecimento saudável. Mais tecnologias a favor de viver melhor, do nosso bem-estar. A saúde, a farmacologia, são ciências que só crescem nos favorecendo a aumentar a nossa expectativa de vida. Ora, no começo do século passado, em termos da década de 40, a nossa expectativa de vida era de 40 anos. Já estamos falando de 80. Eu tive uma oportunidade aí fora, o pessoal já está falando que a pessoa que vai nascer, vai viver 150 anos, já nasceu. Provavelmente, sejam os nossos netos ou os nossos bisnetos. Eu já tenho netos. Vai que o meu titinho vai viver mais de 100 anos, 150 anos. Então, assim, e aí? Como é que fica tudo isso? Ou seja, vamos ter cada vez mais pessoas acima de 100 anos. Não sei se vocês já viram um estudo chamado Ikigai, e um outro estudo chamado As 100 Zonas Azul da Felicidade. Os dois estudos mostram alguns países e algumas regiões de países que as pessoas já vivem acima de 100 anos de idade. Vivem com qualidade de vida. Porque também não adianta a gente ficar 100 anos, cento e tantos anos, de cama, né? Em coma. Eu estou falando 100 anos trabalhando, tendo relacionamento social, tendo uma vida com mobilidade, ou seja, vivendo bem. E aí, como é que ficam, inclusive, os cálculos que vocês fazem das aposentadorias, se essas pessoas forem cada vez mais vivendo acima de 100 anos? Isso é um nó na cabeça mesmo, porque essa já é a expectativa aí que se fala a todo momento. E aí a pergunta é essa: o que nós iremos fazer com esse tempo de vida se teremos cada vez mais manhãs, tardes e noites livres? E aí eu vou ser inativa depois dos meus 60 anos de idade. Imagina, né, Rossana? A Rossana, que é presidente do Instituto lá de Jacareí, tem mais de 60, e o que ela faz eu com 54 eu não faço. Então, ela já é aposentada, então ela é inativa. Ela está mais ativa do que eu, que não estou ativa, né, Rossana? Ela faz yoga. E eu vou contar um segredo para vocês. Ela encosta a cabeça no joelho. Depois ela... Não vai fazer isso aqui, não, né, Rossana? Mas, enfim, quantos aqui que encostam a cabeça no joelho fazendo uma posição de yoga, gente? Paciência, né? Vamos lá. Então, o que significa tudo isso? Aí, o que acontece? A minha geração, e talvez de alguns aqui também, muitos aqui, temos um problema, que a gente não sabe ficar parado. Nós temos, vamos falar assim, baseado nas gerações aí, esse impulso para produzir. Eu mesmo tenho essa sofrência, digamos assim. Quando eu fico muito tempo parada, meu Deus, parece que está faltando alguma coisa. Por quê? Porque nós fomos de uma geração que cria, que transforma, que muda a sociedade. A geração que veio anterior a mim, inclusive, foi a grande geração que mudou a sociedade em termos de sexualidade, em termos de casamento, em termos de uso de drogas, de modelos de sociedade como um todo, rompeu totalmente a sociedade. Então, as pessoas acima de 60, 70 anos eram os antigos hippies, gente. Você olha para uma pessoa de 60, 70 anos, você não dá aquela idade que se dava antes. Então, como é que eu posso tratar uma pessoa de 60, 70 anos com aquela imagem do velhinho, assim, ó, com a bengala? Mudou, acabou. Acabou. Mas aí, afinal de contas, já que acabou, você é de onde? Serrana e ela de trás. Pois é, como é que vocês, enquanto RPPS, estão fazendo para não tratar os inativos de vocês como esse velhinho cocó que anda com a bengalinha? Qual é a tratativa? Será que os materiais publicitários, os convites, vocês não estão, às vezes, sem querer, reforçando o velhinho doente? Né? Porque também o cacazinho assim não é só velhinho de idade. Às vezes eu posso estar com uma doença de mobilidade que me vai fazer assim. Mas não é assim mais que a gente vê a pessoa idosa. Né? O idoso é o protagonista do século XXI. Tá? E aí, aqui, eu faço sempre esse cálculo. Eu tenho uma palestra que eu dou também sobre gestão do tempo, que eu uso muito esse cálculo aqui. Se você considerar, mais ou menos, que você vai viver 85 anos com qualidade de vida, fazendo tudo,
você vai ter mais ou menos 35 anos trabalhando, em torno de 41% do tempo da vida. Será que isso é verdade? Porque muitos de nós, eu ainda não parei, vamos falar assim, no sentido de aposentadoria, eu ainda não tenho aposentadoria, mas pelos cálculos que eu já fiz, eu vou ter que continuar trabalhando sempre. Então, meus 35 anos, que correspondem a 40% da minha vida, vão ser muito mais do que isso, até porque eu também não desejo parar de trabalhar. Mudar, diminuir um pouco, ok, mas parar não. Não é parar, não. Mas aí vem de novo. Como que eu vou aproveitar esse tempo de vida e do trabalho? Tu já pensou a pessoa ficar 35 anos ativa, sendo inativo? Olha o mal-estar que deve dar quando essa pessoa chegar lá na idade da tia Socorro, com 68 anos de idade, e dizer que não viu a vida passar, ou pior, chegar com 68 anos de idade e dizer o quanto eu fui inativa durante meus 35, 40 anos ativa. Então, assim, o conceito de ativo e inativo, ele não é só um documento que me define que agora eu tenho direito a uma aposentadoria, mas é o que está na minha cabeça. E é isso que eu quero, né, reforçar aí com vocês nessa manhã, para a gente conversar aí. Então, enquanto conseguimos fazer a maior parte do que queremos fazer, estaremos na idade avançada jovem, que isso significa idoso jovem, de 65 a 75 anos de idade. E hoje fala-se o idoso mais velho, acima de 65 anos de idade. Ou o idoso jovem é aquele que tem todas as suas funcionalidades sem nenhum comprometimento. E podemos dizer que o idoso velho é aquele que já tem comprometimento e precisa sempre de um apoio de uma outra pessoa para desenvolver suas atividades. Tá? Aí, volta a pergunta para vocês. Aí, individualmente, inclusive, para você mesmo. Qual é o legado que você tem construído ao longo do teu momento ativo? Ou você vai fazer o teu legado quando você estiver inativo? Ou você já está fazendo o teu legado inativo, sendo ativo? Qual é o legado que você tem construído ao longo da sua história de vida? Quando você olhar lá para trás, abre a janela lá do seu quarto, da sua sala, olha como se fosse a sua trajetória de vida. O que você vai contar que fez? Para os seus netos, para o seu vizinho, para os seus amigos, para as pessoas que você conhece? Qual é a narrativa que você construiu na sua trajetória? Aí, de novo, foi quando foi ativo ou quando foi inativo? E qual foi o melhor momento da sua vida? Foi quando você foi ativo, inativo ou inativo, sendo ativo? E aí é o seguinte, para falar sobre isso, como vocês já viram aí um pouco, é necessário, sim, pensar e falar sobre projeto de vida. Então, vou pensar no programa que vou estabelecer lá no meu instituto a favor da pré- e pós-aposentadoria, eu vou precisar falar sobre projeto de vida. Eu vou precisar falar sobre história de vida. Aí eu vou fazer agora uma dinâmica pessoal. Vocês têm o bloquinho, não tem? Pega o bloquinho, vai. Isso aqui é uma técnica bem interessante, bem bacana. Pega o bloquinho. O nome dessa técnica chama Mapa de Empatia, baseado na metodologia Canvas. Desenha aí para vocês esse quadro. Coloca assim, bem no meio, o teu nome, e aí puxa aqui esses traços aqui, ó, aí coloca o que você pensa e sente, o que você ouve, o que você vê, o que você fala e faz, quais são as suas maiores dores, quais são as suas necessidades em relação ao futuro. Desenha assim, coloca. Para quem não tiver com papelzinho na mão, reflete, faz essa reflexão. Olhando para o meu futuro, como é que eu penso e sinto em relação ao meu futuro? Coloca assim, 2, 3 palavras, só para fazer uma reflexão interna.
O que você vê? O que você ouve? Tipo assim, ó, não vai gastar teu dinheiro, não. Junta tudo, não aproveita agora, você vai precisar lá na velhice. Não viaja, não faz nada agora, não. Aí você, no meio do percurso, tem um AVC e nunca mais vai fazer nada mesmo. O que você fala e faz? Né? Eu estou, por exemplo, fazendo atividade física, estou procurando fazer minha mudança na alimentação, estou procurando dormir melhor, diminuir meu estresse. O que você vê? Eu vejo a minha tia Socorro falando que chegou aos 68 anos de idade e não viu a vida passar. Isso me chocou. O que eu penso e o que eu sinto? Eu quero viver mais de 100 anos. E, se der, eu quero viver fazendo algumas coisas. Tudo bem que eu sei que eu não vou fazer algumas coisas que eu faço hoje, mas vou fazer outras. Quais são minhas maiores dores? Minha maior dor é não chegar nos 100 anos. E minhas necessidades? Eu preciso ter uma segurança, assim, financeira e, ao mesmo tempo, eu preciso ter uma liberdade de atuação. Aí, ó, algumas dicas. Reflete. Tive uma ideia, Sirlene. Vou dar 1 minuto. Pode marcar 1 minuto aí no relógio. Deu 1 minuto. Alguém quer falar? Alguém quer dizer alguma coisa aí do que fez, do que elaborou? Será que ninguém quer arriscar, falar, né, o que sente, o que vê? Pode vir. Não, mas fala. Bom, o que eu penso, o que eu sinto é que eu vou ter longevidade, com autonomia, e eu quero ter bastante lazer também, que a gente trabalha com horário, né, gente? Então, a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria de fazer, passear, conhecer os lugares que a gente gostaria de conhecer. Quanto ao que eu faço muita atividade física, e eu estava até pegando o seu gancho do velhinho de 60. Ela é uma bailarina, Eu sou bailarina. que não acompanha a Lê, né, Lê? Bailarina nas horas vagas, mas eu faço atividade física, musculação também. E quando você falou do velhinho dos 60 anos, eu me lembro que há uns, sei lá, já tem quase 10 anos, eu estava com meu marido, a gente estava indo buscar um negócio no centro de Guarulhos, era véspera de Ano Novo. E a gente foi a pé, no centro lá de Guarulhos, que é onde eu moro. E aí a gente encontrou um senhor saindo do táxi, com uma medalha da São Silvestre. E aí era um senhor alto, forte, cabelo branco, meio calvo. E aí a gente perguntou, puxa, que legal, né? O senhor corre e tal. Quantos anos o senhor tem? 75 anos. Virei para o meu marido e falei, eu quero ser igual esse velhinho aí. Daí para melhor. Então, quando eu falo longevidade, eu falo, eu quero chegar pelo menos aos 100, né? Fazendo atividade física, estudando bastante, porque acaba sendo uma higiene mental para a gente também estudar, pôr o cérebro da gente para trabalhar. E eu busco sempre ser proativa também, colaborar com as coisas, me antecipar e sempre ajudar. É isso. Uma salva de palmas para ela. Eu tenho um presente para você. Lê, olha, você merece ou não merece? Cadê o presente para Lê? Olê. Olá, Lê. Tem mais uma também aqui. É um presente para você, um livro meu sobre projeto de vida. Parabéns, Alê. Sâmia, ela também quer. Vamos levar aqui para ela. Ela é da onde? De onde que você é, minha bem? Da? Paranapuã. Eu queria dizer que cada um tem um ponto de vista, né? Às vezes a gente faz esse exercício aí e cada um tem uma visão. É individual. É individual. O que você pensa e sente. Eu penso que eu tenho que viver tudo que eu puder viver. Por quê? O que eu sinto. Eu vivo exatamente tudo que posso. Então, eu sinto muita gratidão
Pelo pouco que tenho, mas tenho. Muito gratidão pela vida, pelos amigos, né? O que você ouve? E eu estou me corrigindo. Eu ouço que todo idoso fica ranzinza. Não é verdade. E eu nem estou idosa e já me sinto ranzinza. Então, eu estou me cuidando, eu estou me corrigindo. Né? E o que você vê? O que eu vejo junto da família, dos amigos, é que o tempo passa rápido demais e, às vezes, a gente deixa de aproveitar. Eu sinto isso, que o tempo, para mim, tem passado rápido demais. Eu gostaria muito que fosse um pouco mais lento. Né? E o que você fala e o que faz? Eu falo o tempo todo, curta. E o que eu faço? Eu vivo. É isso? Obrigada. Parabéns. A Sam me deu um livro, eu vou dar para adoçar em nome da PEPREM. Obrigada. Um bombom onde está. Sucesso, sucesso, sucesso. Aqui, minha querida. Ai, que linda. Muito obrigada. Muito bom, meninas. Deixa o meu colega tirar a foto aqui que ele vai passar para mim. Seu colega Adalto? Companheira de busão. Você sabe que veio um busão, né? 40 pessoas aqui do interior. Olha que delícia. Sâmia? Vamos continuar? Vamos continuar, gente, a nossa jornada. Mas fica com isso aí até o final, porque eu quero saber se vocês vão preencher mais, tirar, mudar, alterar, repensar, tá bom? Então, é o seguinte. Opa, é para cá. Ô, Sâmia, só vou interromper. Vamos fazer uma dinâmica depois. O papel, né, o que vocês fizeram, deixa com a gente, que depois, com nome, até o seu RPPS, um e-mail, que depois a gente até entra em contato. Combinado. Tá combinado, bom? Tá bom. Então, assim, ó, diante disso, agora pensando no aspecto laboral também, né? Qual foi a obra que vocês construíram, em termos de trabalho, propriamente dito, ao longo da sua vida? E aí, essa é uma pergunta do Mário Sérgio Cortella naquele livro, né? Qual é a sua obra? E ele coloca muito isso, porque antigamente o trabalho era muito relacionado a uma coisa ruim. Porque quem é que trabalhava antigamente, gente? Escravo. Né? E quantas vezes a gente, sem querer, erra? Eu já fiz isso, inclusive, com nossos filhos. Ah, você não quer estudar, não? Então você vai trabalhar. Como se fosse um castigo. E trabalhar não é um castigo. Trabalhar pode ser e deve ser um prazer. Né? Eu vou falar assim, é tão gostoso que eu não vejo o tempo passar, porque é muito gostoso e prazeroso esse meu trabalho. Ops, estou errando aqui. Então, agora voltar aqui. Afinal de contas, qual é a narrativa que vocês contam da história de vocês? Qual é a narrativa que vocês desejam contar quando vocês chegarem lá numa idade mais avançada? Porque coisas ruins todo mundo tem, tá, gente? Mas nós temos muitas coisas boas. E se a gente pensar na longevidade, muitas vezes se associa a longevidade, a pessoa idosa, a coisas ruins, a dores, a doença, a depressão. E está tendo todo um movimento atualmente na sociedade rompendo com esse paradigma. Eu vou mostrar lá no finalzinho da minha palestra várias pesquisas apontando que as pessoas ficam muito mais felizes depois dos 55 anos de idade. Várias pesquisas. Então, assim, é um paradigma. Achar que ficar idoso, uma pessoa idosa é ruim, é inativo. O que é isso? Nós estamos num outro mundo com uma série de artefatos técnicos e sociais que nos apoiam para a gente viver cada vez melhor. Então, agora a minha história, né? O meu storytelling. Afinal de contas, quem é essa Sâmia que está lá na frente falando um monte sobre isso, né? Então, eu vou contar um pouco de quem eu sou para vocês. Bem, eu sou Sâmia, piauiense, como já falei, amiga do Vanderlei, que está lá atrás. Ei, Vanderlei. Não é o Vanderlei que está ali, eu acho que ele não está escutando. Estou falando de você aqui. Fui amiga do Vanderlei na faculdade, junto com a Rossana. Eu sou mãe do Felipe e do Marcel, avó do Tito. Modéstia à parte, o Tito é o bebê mais lindo desse mundo. Eu venho de uma família da área da saúde no Piauí. Ao longo de 41 anos, a minha família foi da área hospitalar.
pai médico, mãe médica, irmãos médicos, sobrinhos médicos. Também já fui dona de 3 varejos e também já fui dona de 2 empresas na área de prestação de serviços lá em Teresina. Atualmente, continuo sendo escritora, tenho vários livros publicados, inclusive o meu último lançamento é esse aí de Projeto de Vida. Tem uma empresa chamada Tágira Consultoria, na qual eu dou vários treinamentos e consultorias. Também até passei um papelzinho para distribuir para vocês. Fui professora universitária ao longo de 30 anos. Sou dona de uma empresa também de cursos online e também tenho investido em aluguéis de temporada aí pelo Airbnb. Já atuei em mais de 100 empresas, tenho mais de 60 livros publicados, e esse é um pouco da minha história em termos profissionais. Sou formada em administração de empresa, tenho um doutorado em planejamento urbano, mestrado em educação e 3 pós-graduações. Tenho alguns dos meus legados. Então, assim, quais são os meus legados? Um deles, não posso deixar de negar, que é a questão da produção literária de livros técnicos na área de gestão e outras áreas. Então, um dos meus legados é que eu dissemino literalmente conhecimento, seja como professora, seja como escritora e nos meus processos de consultoria. Eu adoro, na consultoria, nos treinamentos, estar literalmente ensinando. Também tenho outros legados. Eu fui a primeira pessoa no Brasil a incluir uma metodologia de alfabetização tecnológica para crianças de 5 a 14 anos de idade. Então, eu apoiei aqui no Brasil a disseminação da informática para todos, no sentido de acesso. E, atualmente, estou fazendo um trabalho em Jacareí, implantando um programa chamado Cidades Saudáveis, que foi minha tese de doutorado, que é baseado num programa da Organização Mundial de Saúde, que foi implementado pela vice-prefeita, doutora Rosana Gravena, e é com apoio do prefeito Isaías. Esse programa é um programa que acontece desde a década de 90, que visa estimular que as políticas públicas aconteçam de forma intersetorial e que tenham como ponto de fundo a qualidade de vida e o bem-estar da população. E, nesse sentido, o prefeito, junto com a doutora Rosana, lá em Jacareí, escolheram como a temática para a gente trabalhar a priorização no município, a partir do Cidade Saudável, um programa chamado 60 Mais Saudável, no qual o Instituto lá de Jacareí já está integrando essas discussões do 60 Mais Saudável, para que a gente possa imaginar, criar, transformar as estratégias do município na área pública e privada, não só público, porque a gente sabe que o público não dá conta, e não vai dar conta mesmo, e estimular diversas ações do município para favorecer o envelhecimento saudável. Então, é esse programa que nós estamos tocando lá. Então, isso é um pouco da minha pessoa, e, no momento, eu estou bem envolvida nesse programa no município de Jacareí. E aí vai uma pergunta de volta para vocês. E vocês? Quais foram os últimos investimentos que você realizou na sua vida e na sua carreira que foram impactantes? Tem algo que você, de fato, diz, nossa, como foi legal? O quanto eu aprendi? O quanto eu interagi? Vocês têm feito coisas interessantes para vocês? Eu fiz, eu tenho feito. Aí vou contar uma. Em 2019, tive a grande oportunidade de fazer uma imersão no Vale do Silício, com foco na área de inovação. Amei. Eram 5 dias de imersão, no terceiro eu estava pirando, só de imaginar coisas que eu podia fazer e das coisas que vão acontecer cada vez mais aí na sociedade. A outra pergunta que eu faço para vocês: qual foi a última vez que você fez alguma coisa que nunca tinha feito? O quanto vocês elencam as coisas que vocês nunca fizeram e gostariam de fazer? Vou dar uma dica para vocês. Eu tenho um PowerPoint, literalmente, um arquivo no PowerPoint, onde eu coloco meus projetos de vida, minhas coisas que eu quero fazer, as coisas que eu ainda nunca fiz. Para quê? Para sempre me lembrar que eu estou viva e posso fazer. Todos nós temos momentos lá em cima e temos momentos que a gente está lá embaixo. Como diz a minha amiga Rosemar, basta a gente olhar para a fotinha dos nossos netinhos que a gente fica feliz, né? Digamos assim. Mas e aí, quando a gente tem projetos de vida, e não é projeto, é projetos, isso amplia as nossas possibilidades de vivermos melhor, com mais qualidade de vida, e, obviamente, sermos mais ativos, mesmo sendo quando a gente está inativo.
né? Então, assim, sempre isso vai favorecendo. E aí eu fiz uma experiência bem interessante no ano passado, no Dia das Mães, sem querer, eu marquei no Dia das Mães, mas, enfim, fui almoçar às alturas. Estava tendo um evento desse lá em São Paulo, onde você fica nesse local aqui, preso, literalmente, ó, aqui tudo preso, esse aqui é meu marido, e a gente sobe 50 metros lá no Parque Ibirapuera, e a gente almoça, tinha almoço, jantar e café da manhã, em 50 metros de altitude. Tudo bem que eu estava em pânico, não olhava para os lados, mas foi maravilhoso. Foi uma experiência. E aí vai a pergunta de volta para vocês. Quais foram as últimas experiências que vocês fizeram que deu assim aquele chacoalhão para dizer assim, eu estou viva? Pode falar. Certíssimo. Como é seu nome? Lisiane, uma das orientações médicas que são dadas para a gente ter uma boa qualidade de vida é diversificação daquilo que eu faço. Até o esporte, não é só caminhar, não é só lutar, não é só fazer yoga, não é só fazer aquilo. É diversificar as atividades. Quando a Lisiane faz atividades com barro, ela está ativando várias conexões cerebrais que vão favorecer ela melhorar o desempenho dela lá no instituto, que vão favorecer a relação dela dentro de casa, com as amigas, com ela, a satisfação pessoal. Vamos lá. Então, assim, quando a gente tem as transições, gente, de fases, da infância para a adolescência, da adolescência para o adulto, do adulto jovem, do adulto mais envelhecido para a velhice, a gente tem que estar sempre discutindo. Afinal de contas, estou aqui para fazer o quê? Qual é o meu propósito? Quais são os meus propósitos? O meu propósito anterior é o mesmo de hoje? Ou ele deve se modificar? Então, assim, de novo, será que os RPPS estão apoiando aos indivíduos nessas suas transições? E não só a transição do ativo para o inativo no sentido da idade, mas, às vezes, pode me acontecer uma doença, talvez, né, que me deixe numa condição de inativo. Como é que é o apoio do RPPS para com essas pessoas que estão fazendo essas transições? E aí, pensando bem, eu preciso pensar em vários aspectos simultaneamente, como eu acabei de falar. Físico, mental, espiritual, emocional, diversificando, não só nessas quatro dimensões, mas em cada dimensão também diversificando. Quando a gente pensa na questão, inclusive, laboral, eu vou me aposentar, vou ficar em casa sem fazer nada. Eu posso me aposentar daquela atividade, e agora eu quero fazer uma outra que eu nunca fiz, que eu sempre tive vontade e não deu para fazer, eu tinha outras obrigações, vou diminuir só o volume de trabalho, enfim. Então, diversificação é uma palavra da vez dentro da área da qualidade de vida e o envelhecimento. Bem, quando nossas perspectivas e decisões modificam muito, e vai depender muito do nosso tempo que resta. Eu não sei aqui, pode levantar a mão quem tem acima de 50 anos? Inclusive eu. Vocês já fizeram aquela pergunta, tipo, quanto tempo ainda me resta de vida? E o que eu vou fazer com esse resto de vida? Que muitas vezes não vai ser mais resto, vai ser mais do que da metade da vida. E aí, quais são as respostas que vocês têm para vocês? Bem, quais são as estratégias que você tem utilizado para ter esse movimento ativo? O que caracteriza, né? Já falei 10 vezes aí o que é ativo e inativo. Como é que você percebe as oportunidades que estão nessas transições das vidas de vocês? Afinal de contas, vocês, individualmente, hoje, independentemente da idade, se sente ativo ou inativo? Levanta a mão quem se acha ativo. Tá. Aí, vou fazer mais 2 perguntas. Para aqueles que levantaram a mão, que já se sentem ativos, o que vocês podem fazer para ser mais ativos? E para os que são inativos, que não levantaram a mão, o que precisa ser feito para que você deixe de se sentir inativo para ser ativo? Melhorar a gestão. Independente. Não sei se
Eu estou fazendo um trabalho agora na área pública. Olha a responsabilidade para quem está em cargo de gestão. A fala dela, como é teu nome? Gereza? Vereza. Olha só, a Deus, vida e verdade está falando aqui conosco, nesse exato momento. Olha só, gente, a fala dela é muito forte, porque aqui tem vários gestores. Pois é, aí eu convido a todos os gestores para mudar a bandeira, para fazer uma bandeira em prol de melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho, porque aí eu vou te reforçar. Essa questão dessa dificuldade laboral não é só no público, tá, gente? No privado também. No privado também. Aí, assim, são contextos diferentes, mas no privado também. Mas aí, o que acontece, gente? Aí vou pegar o gancho dela. Como é que está a responsabilidade do gestor para com tudo isso? Mas também a gente não pode matar o gestor, porque o gestor também, às vezes, ele está doente. E ele vai repercutir o seu eu dentro do seu modelo de gestão. Tá? Então, assim, vamos refletindo nesse sentido aí. E a pergunta vai. A gente sempre faz a pergunta lá para a criancinha, para o neto, para o sobrinho, para o filho. O que você quer ser quando crescer? Mas a pergunta também cabe aí, vamos pensar na virada aí, do jovem para o adulto para o idoso. O que você quer ser? O que você quer fazer depois dos seus 60, 70, 80 anos? Qual é o modelo mental que você tem usado para a cabeça para conduzir tudo isso? É um modelo fixo? Só baseado no negativo? É um modelo fixo, só baseado que não dá, que não pode, que não tem? Ou você usa um modelo positivo? Está ruim, mas eu posso fazer melhor. Está bom, mas eu posso transformar isso numa excelência. Olhar na perspectiva positiva. Lembra o que eu falei lá atrás? É comum falar de idoso só pensando em doença, em coisa negativa. A fase momentânea é outra. É o aspecto positivo da velhice. Tem uma autora chamada Miriam Goldenberg, que eu sugiro até a leitura. Ela está usando o tema A Invenção, que é até um livro dela, A Invenção da Nova Velhice, da Bela Velhice. E ela chama a atenção sobre isso, porque muitos autores que falam sobre a velhice falam só da doença, do mal-estar e tudo mais. E ela puxa, não é possível. E quanto mais agora que a gente tem estatísticas mostrando que a maior parte da nossa vida, que é acima dos 60 anos, não pode ser negativo. A gente tem que olhar de forma positiva, encontrar estratégias que a gente trabalhe com um mindset de crescimento, de transformação, de movimento, para fazer com que as coisas sejam cada vez mais criativas. Temos soluções para tudo? Claro que não temos. Mas é inventando, transformando, não aceitando isso como um paradigma fixo de que agora a vida acabou.
Nosso corpo pode até envelhecer, porque envelhece. Porque até então, apesar de todas as melhorias que nós temos, no sentido da nosso físico retardar o envelhecimento, ele envelhece. Mas a nossa cabeça pode se expandir. A nossa espiritualidade a gente tem que trabalhar com o desenvolvimento da nossa espiritualidade para irmos além, digamos assim. Porque, muitas vezes, também, quando a gente fala da aposentadoria, as pessoas associam muito a perda da identidade. Quem é a Sâmia? Lá na prefeitura de Jacareí, o pessoal fala assim, a Sâmia do Cidade Saudável. Quer dizer que se um dia eu sair do Cidade Saudável, quem é a Sâmia? Então, assim, será que a gente está construindo identidades para além do nosso mundo laboral? Ou a gente só associa a nossa identidade ao mundo laboral? Não, eu tenho identidades outras, além do meu mundo laboral, inclusive. E isso não vai fazer com que eu perda a minha identidade. Tá? Continuando aqui, no âmbito laboral, agora trazendo para o âmbito laboral, especificamente, será que eu já conquistei o que eu queria conquistar? Eu já formei meus sucessores? Eu, olhando como gestora, e vou sair, quem é que vai ficar no meu lugar? Estou preparando essas pessoas ou eu tenho um síndrome do cão maior? Eu sou a melhor de todas. Quando eu sair desse serviço, o serviço vai parar. Olha como eu era essencial. Na verdade, gente, isso é um fracasso. Se eu saio do meu trabalho e ninguém consegue continuar o meu trabalho, é porque eu não fiz o meu trabalho bem feito. Principalmente como gestora. E aí vai a pergunta de volta para vocês, não só para os gestores. No âmbito laboral, vocês estão preparando as pessoas para serem seus sucessores? Quem é que vai cuidar dessas pessoas? Quem é que cuida de vocês no momento que vocês, de fato, estiverem saindo daquele momento laboral? Quem é que vai desenvolver? Quem desenvolve essas pessoas? Quais são os legados que vocês estão deixando no âmbito laboral, em específico? As fases da vida, até que chega aos 60 anos, e aí eu vou viver a maior fase, como já coloquei para vocês. Né? E aí é uma coisa também interessante, temos que falar de grana. Inclusive, o Manual do Progestão coloca como um dos requisitos na preparação do pré- e pós-aposentadoria a educação financeira. Então, assim, será? Gente, eu só vou pensar em grana quando eu estiver com 60 anos, saindo da aposentadoria? Ou eu tenho que pensar isso ao longo de toda a minha vida? Eu estou preparada para usufruir desse momento, mesmo sabendo que eu não vou ficar parada, que eu devo, de acordo com todos os estudos apontam, não devo, na hora de virar inativo, ficar inativo. Eu tenho que continuar fazendo outras coisas que eu possa me beneficiar com isso aí. E como é que eu tenho que conduzir esse projeto? Eu sento lá na cadeira e fico esperando o serviço público me dar uma progressão de carreira ou eu provoco a minha progressão de carreira? Eu só vou fazer um curso se me pagarem para eu fazer um curso, senão eu não vou fazer nenhum curso. Eu só vou fazer uma qualificação se me derem, senão eu não vou fazer. Ou eu tenho tido uma atitude mais ativa. Deixa eu buscar os caminhos, dentro do contexto em que eu vivo, de possibilidades de encontrar um mundo. Como que eu posso sair daquele momento, daquela posição que eu não estou confortável, para ir para uma outra? Ou eu não quero correr o risco de ser mal vista porque estou querendo mudar de lugar? Ou porque eu não quero correr o risco de alguém falar mal de mim, que eu não estou me dando bem aqui porque eu estou indo para outro lugar? O quanto eu estou sendo com o mindset, modelo mental fixo, negativo, que não permite meu crescimento, ou eu estou exatamente assumindo um projeto de vida para mim e sendo mais ativa? E cuidando mais do meu próprio protagonismo? Como é que eu acho que eu devo fazer esse percurso? Será que vai ser linear? Ou vai ser mais parecido com uma verdadeira montanha-russa? Com certeza, é uma verdadeira montanha-russa. Se, por acaso, eu percorri um processo inteiro linear, que eu duvido, talvez seja muito mais frustrante. Pode até parecer, num momento, mais confortável, mas provavelmente muito mais frustrante. Então, 50%, já trazendo um pouco aí da questão da felicidade, 50% de nossa felicidade pode estar relacionada à genética. Mas as outras não. As outras estão relacionadas com as circunstâncias, as nossas atitudes e as nossas ações
pessoais. Então, assim, 50% eu posso até colocar a culpa no meu pai e no meu avô. Mas 50% está na minha mão e eu posso tomar decisões. A forma como passamos nosso tempo, inclusive, define quem somos. A fulana foi muito passiva. Passou a vida inteira ativa sendo inativa. Ou ela é até ativa, enquanto ela está sendo inativa no ativo. Quando ela sai do ambiente de trabalho, ela vai ser no ativo. Porque isso também acontece muito. Acontece demais, né? E aí, como é que você tem feito a lista das suas prioridades? Esse exercício que eu passei para vocês aí no âmbito individual, que a gente chama de mapa de empatia, é uma estratégia que vocês podem utilizar depois para fazer uma reflexão e listar coisas que vocês gostariam. E aí eu gosto de citar também um autor, que eu também sugiro a leitura, que é o Viktor Frankl, que ele fala sobre o propósito de vida. Sabe a história da depressão? Está diretamente relacionada com a falta de propósito de vida. E eu posso e devo sempre me questionar. Afinal de contas, eu estou aqui para quê, como e o que eu tenho que fazer para definir quem eu sou. Lembrando que quem eu sou muda. Quem eu era uma semana atrás não é mais a pessoa de uma semana atrás, eu mudei. Depois dessa palestra aqui com vocês, eu também vou mudar. A gente está sempre mudando. E aí eu reforço. Quando eu penso em propósito, não precisa ter um propósito. Gente, tem vários. Eu gosto de usar essa imagem aqui, que, na verdade, é como se fosse assim, a nossa vida em formato de gavetas. E eu coloco um gaveteiro com várias gavetas, com várias ideias de projetos que eu posso realizar ao longo da minha trajetória de vida. Por que vários? Gente, porque quantas vezes a gente planeja um projeto, e não, nosso pessoal, às vezes, e não dá certo. Ele não deu certo naquele momento. Aí ele dá certo depois. Eu, com 16 anos de idade, fui mãe. Eu faço parte da estatística de 20% de gravidez na adolescência. E meu sonho aos 16 anos, quando me tornei mãe, era fazer intercâmbio. Não deu para fazer mais. Tive meus 2 filhos, coloquei meus 2 filhos, cada um eu coloquei em 2 intercâmbios, e eu fiz o meu intercâmbio com 48 anos de idade. Amei. Amei. Eu esqueci do meu intercâmbio? Nunca esqueci do meu intercâmbio. Mas, em função das circunstâncias da vida, eu tive que alterar os planos. Deixei aquela gavetinha fechada. Na hora que eu tive a oportunidade de abrir, opa, é agora que vai ser meu intercâmbio. Fui lá fazer meu intercâmbio com 48 anos de idade. Então, assim, quais são os projetos de vida que vocês têm? Quais são os projetos que vocês tiveram que fechar a gavetinha porque não deu para fazer? Será que não dá para fazer agora? Olha o grau de realização. Ah, mas eu estou velha para isso. Que nada, gente. Eu vou falar aí para vocês também, nada de etarismo. Etarismo é preconceito, como a gente vai ver aí. Bem, uma outra ideia também, como dando dica aí para vocês, é focar assim, ó, procura ver pessoas de referência, tipo assim, nossa, que legal a vida do fulano, que legal. Não estou falando para imitar a vida de ninguém, mas ter como referência uma pessoa que você admira é uma forma também interessante de estimular o teu pensamento de projeto de vida. Estimular o autoconhecimento. Todas as literaturas que falam do envelhecimento ativo e saudável falam também o quanto é importante, quando a gente está envelhecendo, buscarmos cada vez mais esse conhecimento interno do meu eu, para que eu possa passar por essas fases cada vez melhor. De novo, lá no programa que vocês vão criar, de repente, nos institutos de vocês, do pré e pós-aposentadoria, não esqueçam de colocar momentos do autoconhecimento. Tá? E você gosta? Para os que estão, todos nós estamos envelhecendo, viu, gente? Nasceu, começou a envelhecer. Tá? Mas vamos lá, para os que estão mais acima de 50, ou não, né? Você gosta do que você vê no espelho? E aí, cuidado com a questão do etarismo. O etarismo é o nome que se dá ao preconceito relacionado à questão da idade. Sabe aquela frase que as pessoas falam, nossa, mas você não parece ter 54 anos de idade? Aquilo não é um preconceito. Ah, você não tem idade mais para usar uma mini saia. Isso é um preconceito. Isso não tem mais idade, tem esse cabelo. Ah, o cabelo, gente, cabelo grande. Depois dos 40, antigamente, era horrível. Eu amo meu cabelo grande. E gosto de deixar maior ainda.
Porque o idoso, ele foi mudando o perfil. Sabe, olha ali a vovozinha de antigamente. Hoje, a geração 60 a mais, está cada vez mais ativa. Cada vez mais ativa. E olha que interessante, uma matéria até que a Rose tinha me passado. O jornal de 1904. Olha o que ele colocou aqui, ó. O ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Que judiação! Que judiação! Mas era na época que a expectativa de vida era em torno de 40 anos, né? Mas para você ver mudanças, né? Recentemente viralizou aquele vídeo daquelas moças lá de... Aquelas moças lá de Bauru falando da colega com 40 e poucos anos de idade que foi fazer faculdade. E ela teve a sorte que ainda ganhou uma bolsa para estudar na Inglaterra. E as 3 pediram para sair da faculdade. Etarismo puro. Por quê? Eu quero fazer uma faculdade com 70 anos de idade. Qual o problema? Eu quero aprender, eu quero conversar com jovens, quero ver o que está acontecendo novo. Eu não quero me sentir excluída. Eu quero ser incluída. Né? E aí, como é que eu quero me ver? Eu quero me ver como uma pessoa de 60 anos assim ou assim. Para os homens, olha os barrigudinhos, dá para virar isso. E as moças aqui maravilhosas, todas acima de 60 anos de idade. Como que vocês se projetam para a velhice? Se não morrermos, iremos envelhecer. E olha que interessante também. Deixa eu botar aqui, ó. Olha o que o Ney Matogrosso falou aos 71, há 10 anos atrás. Parem de ficar colocando Photoshop nas minhas fotos quando forem publicadas, que é um pedido dele. Me dê o direito de envelhecer. A Xuxa também tem sido altamente criticada, porque ela não quer fazer botox, preenchimento e tudo mais, e ela disse a mesma coisa, deixa eu envelhecer. Com a Vera Fischer também já fizeram vários preconceitos com ela, porque Miss Brasil, e hoje está idosa, com outro corpo. Qual o problema? Agora eu fiquei feia só porque eu estou velha? Ou cada idade tem a sua beleza? Cada idade tem a sua beleza. É ridículo eu querer ter o corpo e o jeito de uma menina de 20 anos de idade. Fica ridículo, né? Fica ridículo. Mas eu quero ficar do jeito que eu estou bem, me sentindo bem. A Jane Fonda, que também está com 10 anos aí depois, essa foto eu não sei dizer de que idade ela tinha, que eu peguei na internet. Atualmente ela está com 85 anos de idade. Mas o que é que ela fala? Que ela foi ter a melhor fase da vida dela aos 75 anos de idade. Tá? Então, o Paul McCartney, porque vivem questionando a ele, por que ele não para de cantar, porque ele já tem dinheiro demais. Aí ele fala, o que é que ele fala? Eu não quero aposentar de mim. Eu sou um músico, eu gosto de cantar, eu gosto de fazer shows. Talvez ele tenha diminuído o volume, talvez ele tenha mudado o horário dos shows dele, mas ele continua. Por que eu vou me aposentar de mim? Se é o que eu gosto de fazer, o que é o prazer que eu tenho. Está velho. Estou velho nada. Estou com saúde, posso continuar fazendo o que eu quero. E você, de novo, como que você gostaria de ser visto? Como ativo ou como inativo? Todos nós, no fundo, também somos ativos e inativos, né? Por mais que a gente fale que a gente é ativo, tem coisa que a gente não gosta muito de fazer, a gente fica procrastinando igual um inativo. Mas a gente quer ficar a maior parte do tempo, provavelmente, como ativo. E aí, aqui algumas pesquisas que eu falei para vocês. Já estou indo para o finalmente, tá? As pessoas menos felizes, de acordo com essa pesquisa, são pessoas da faixa de 20, 30 e 40. Olha que paradoxo. Que se fala exatamente, prega-se exatamente o contrário. E por que 20, 30, 40? Porque 20, 30 e 40 a gente trabalha pra caramba, a gente está passando por um monte de transformações na vida, muitos casos de descaso, e acontece um monte de coisa. Quando você chega lá na maturidade, depois dos 55, as coisas já estão mais estáveis e você pode usufruir de muitas conquistas que você teve ou que você ainda quer fazer. Olha o outro dado também, da Universidade de Califórnia. À medida que as pessoas envelhecem, relatam níveis mais elevados de satisfação, felicidade e bem-estar, e níveis mais baixos de ansiedade, depressão e estresse. Samia, mas o que a gente vê
Os médicos falando é que a pessoa vai envelhecendo, vai ficando ranzinza. Foi falado aqui, né? Gente, isso é cabeça. Como a colega falou aqui, ela até se autodefiniu como ranzinza, não foi isso? Ou seja, ela vai ser mais ranzinza ou menos ranzinza quando ela estiver mais velha? Depende. Já é o estilo que ela, inclusive, se autodefiniu. Então, eu não posso atribuir determinadas características só porque eu estou mais velha. Né? E aí, mas se isso tem acontecido, como que a gente pode reverter esse quadro? Tá? Outra pesquisa feita no Reino Unido, as pessoas mais felizes eram mulheres entre 65 e 79 anos de idade. Então, eu trouxe esses dados realmente para provocar, para repensar que a gente pode, sim, ver de uma outra forma a questão do envelhecimento. A gente pode, sim, quando pensar num projeto lá no Instituto, para fazer essa transição e apoiar essas pessoas, que a gente pode olhar de uma forma bastante positiva. E não ficar reforçando o etarismo. E não ficar reforçando o lado negativo do processo de envelhecimento. Porque envelhecer, gente, até para quem é o jovem, tem muito mais a ver com a saúde como um todo, que a pessoa jovem também tem doenças. Então, assim, é cabeça, é trabalhar literalmente na cabeça. Então, a ideia realmente é sensibilizar vocês em relação a isso. E aí, trazendo um outro conceito que está relacionado à felicidade, que é baseado no livro As Zonas Azuis da Felicidade. A felicidade, para quem não sabe, é um objeto de estudo científico hoje. Tem várias pesquisas falando sobre a felicidade. E vários autores apontam características diferentes. Esse autor, inclusive, desse livro, ele fala, alguns países, o foco da felicidade está relacionado ao prazer, ao propósito, e outros países ao orgulho. Singapura, as pessoas são felizes em função daquilo que elas conquistaram, estão relacionadas ao orgulho. Dinamarca, os países, que é considerado, inclusive, um dos países mais felizes do mundo, a felicidade está relacionada com o propósito de vida. E a Costa Rica relaciona a felicidade com a relação de prazer. Então, eles falam que é o tripé da felicidade. E o percurso da felicidade, como já falei, não depende só do indivíduo, mas também das políticas sociais e organizacionais. E aí, já fechando, deixo aí para vocês, no que os RPPS estão colaborando para que os indivíduos sejam mais felizes nessa nova fase de vida. O que vocês estão fazendo para apoiar os beneficiários? Em relação a ser ativo e inativo, inativo e ativo, o que tem sido feito? Não esqueçam que tudo o que eu estou falando, na verdade, é uma sensibilização para vocês pensarem nos 3 níveis, 2, 3 e 4, que está dentro do manual do Progestão, para que vocês possam estimular os projetos que vocês vão desenvolver. E aqui eu deixo meus contatos, estou à disposição para vocês, para a gente conversar mais, e as atividades que possam ajudar vocês também nesses programas de RPPS. Muito obrigada. Nossa, Sâmia, muito bom. Aqui eu fiquei pensando, eu como Cirleide, né? Que normalmente a gente sempre está... o que você fez por você? Né? E eu não consegui listar. Tudo que eu começava a listar relaciona eu, Cirleide e PMU. Não, eu, Cirleide. Mas muito bom, fez bastante para pensar. E agora a gente está com bastante tempo, bem tranquilo. Quem gostaria de colocar alguma coisa, né, Sâmia? Pode estar explorando bastante. Perguntar se alguém mais fez aquele quadrinho do mapa de empatia. Que quer falar. Que quer falar. Vem. Que vergonha. Bom, eu coloquei, né, o que a gente pensa, o que eu penso para o futuro. Eu gostaria de ter tranquilidade e paz, que é uma coisa que acho que a gente acaba buscando, né? O que eu vejo são muitas mudanças. A gente vê mudança na casa da gente, né? Os filhos, que eu tenho 3, então deixa de ser criança, é adolescente, agora já são indo para a fase adulta, estou querendo ter um netinho, né? Então, eu vejo mudanças.
o que a gente escuta, que tudo muito difícil, é difícil aposentar, é difícil continuar trabalhando, é difícil ter que ir no médico, tudo, a gente só escuta coisas que não são positivas, né? Muitas coisas que são negativas. E o que eu falo e o que eu faço. Então, eu procuro fazer melhores escolhas para a minha vida, que nem essa parte de fazer cerâmica, foi uma opção que eu falei que eu queria ter um tempo para mim, para que eu pudesse melhorar a minha qualidade de vida, porque, consequentemente, eu melhorando a minha qualidade de vida, eu consigo melhorar a qualidade de vida dos que estão ao meu entorno, né? Então, eu falei que precisa começar de mim um movimento, a partir de mim um movimento. Então, o que eu faço são isso, as melhores escolhas e buscar uma alimentação saudável, uma atividade física. Assim, as dores, eu acabo tendo medo da insegurança no futuro, né? Que é seria a dor, né? O que vai acontecer, né? E as necessidades, eu penso que é a gente sempre investir na família, né? Nossa família é nosso bem mais precioso. Então, acho que é isso, meu exercício. Muito bom, parabéns. Eu vou te dar um presente. Olha lá. Opa. Mais um livro aqui. Um projeto de vida. Aqui, mais quem quer expor? Vem aqui, minha querida. Vamos. Vou te pegar de surpresa, então. Bom dia a todos. Meu nome é Andréia, eu sou do RPPS da cidade de Serrana, sou uma das conselheiras, minha presidente está aqui, minha outra conselheira, amiga de trabalho também. Na verdade, eu vou fazer um resumão, se vocês me permitirem. Parabéns pela palestra, Sami, muito ótima. E, ao invés de responder a pergunta que você fez logo no início, eu faria um resumão de tudo que aconteceu aqui perante essa palestra. Tudo isso que ela colocou para a gente vem de encontro a uma única palavra, vivendo o agora e vivendo o futuro. A palavra se chama desafio. Vivemos todos os dias desafiados, nos sentimos desafiados. Nós que somos servidores públicos, viemos do poder público, a gente tem que se reinventar a cada dia. E eu estou aqui porque eu me reinventei. No momento que eu me senti desafiada pelo gestor, como a minha colega de trabalho disse, porque realmente não é o que a gente quer. A gente até quer, a gente busca, a gente faz, só que o gestor tem uma outra mente em relação a gente. E, nesse momento, eu tenho 23 anos de trabalho e, quando eu me senti desafiada, eu fui obrigada a mudar o meu percurso. Eu refiz a minha rota. Como assim? Eu simplesmente, assim que ele me desafiou, eu olhei para ele e pensei, eu consigo ser bem melhor do que você, e vou mostrar que eu posso ser melhor que você, e vou te mostrar que, quem sabe, aqui somos nós, servidores. De lá para cá, no momento que ele me desafiou, eu me tornei conselheira do IPREMOS. Lá é por votação. A gente consegue juntar equipes do servidor para votar na gente. Então, não é uma tarefa tão fácil. Consegui ser representante do IPREMOS, uma das conselheiras. Eu fiz uma faculdade, administração pública, e concluí. E eu estou vereadora do meu município. Muito bom, parabéns. E para eu chegar até esse propósito, o que me motiva é eu me reinventar, eu não me curvar e dizer, espera aí que eu chego lá. E a gente chega onde a gente quiser. O nosso lugar é onde a gente quiser, não onde eles nos querem colocar. E aí, o que eu penso para o futuro? Eu penso para o futuro que não adianta a gente querer só fazer para nós, hoje. O futuro da gente, a gente é feliz também fazendo pelo próximo. Uma política pública é bem feita quando nós pensamos no próximo. Mesmo que você saia do poder público e vá viver uma vida sua pessoal, você ajudar o próximo faz bem. Você fazendo um socialismo faz bem para você. Não é só cuidar, a hora que você fala, agora eu vou cuidar de mim, só que na hora que você olha para o próximo, você já está cuidando de você, porque Deus cuida de você dobrado. E aí,
diante de tudo isso, a sua família é a criptonita. O que é a criptonita? É o teu ponto fraco que vai dar o reforço e a pulsão. Hoje, eu só olho para trás, sabe para quê? Para dar pulsão e correr para frente. Mais nada. Então, tudo é aqui e aqui. Política, hoje, o que eu penso? Exatamente hoje, que nós temos que pensar no futuro em termos de cuidar da gente, sim, buscar o melhor para a gente, sim, mas não esquecer de políticas públicas. Cada um do ser humano busque a sua política pública. A Sâmia busca a sua política pública, na hora que dá uma palestra para a gente, faz a mente da gente evoluir. E cada um que faz o seu trabalho de artesanato, na hora que ensina para alguém, está cuidando do trabalho mental, da força mental da outra, porque está trabalhando o intelecto, e assim por diante. Hoje, eu, Andréa Prati, servidora há 23 anos, conselheira do IPREMOS, estou vereadora. Exatamente hoje, eu sinto a necessidade de ter um livro seu. Muito obrigada. Olha, ela falou tão bem, Sâmia. Você vai me desculpar, depois você vai me mandar um outro. Então, o livro que você iria me dar, eu vou dar com muito gosto. Dá para André. Para você. Cadê seu? Aqui, olha aqui, André. Mais uma meta conquistada, gente. Ô, Andréia, isso aqui, gente, o que ela fez e falou é o modelo com foco em crescimento. E não só no negativo, no fixo, que não dá, que não dá. Dá sim. Dá sim. Porque quem define onde eu quero estar sou eu. Exatamente isso. Parabéns. Um abraço. Muito boa sua fala. Excelente. Olha, a gente poderia, né, Sâmia, falar, ficar com bastante tempo, mas daqui a pouco o meu chefe vai brigar comigo. Hora, né? Nosso horário está quase encerrando, mas excelente, Sâmia, gostei bastante da sua palestra, assim como nós, gestoras, acho que fez a gente refletir, pensar, ir lá para os nossos RPPS, o que mais eu posso fazer. E o importante, acho que você colocou aqui, a gente sempre está pensando no próximo, né? No nossos inativos. Mas eu vou ser uma inativa daqui a pouco. E eu nunca penso o que eu posso fazer. E a gente como ativa também, como a gente trabalhar. E eu acho que isso veio despertar o que você colocou, que nós temos que pensar assim nos nossos segurados, mas eu também sou uma segurada. Eu tenho que pensar também como que eu vou fazer, e a gente nunca pensa nisso. Mas foi muito bom. Foi até que eu falei ao longo de toda a fala. Olha para vocês como indivíduo, olha para vocês como gestores, olha para vocês enquanto instituição. Porque está tudo alinhado uma coisa com a outra. É eu com os outros. Isso, Sâmia, agradeço muito em nome da PEPREM pela essa excelente palestra, principalmente excelente visão de vida e visão para nós como gestoras. Tenho certeza que nós vamos estar voltando, né, na segunda-feira para os nossos RPPS com um monte de ideias, de forma, de como trabalhar. De muitos incômodos. De muitos incômodos. E a Sâmia aqui, como se diz, ela colocou todos os contatos dela. Sâmia vai estar à disposição, ela vai ficar com a gente mais um pouquinho, né, Sâmia? Mas ela vai estar à disposição de vocês depois, podendo estar entrando em contato. E aqui, em nome da PEPREM, Sâmia, agradeço muito. Foi conhecê-la foi muito bom, gostei bastante. Eu tenho certeza que eu vou levar bastante aprendizado para o nosso IPMO. Aqui, uma lembrancinha para você, para adoçar, como se diz, sucesso. Obrigada em nome da PEPREM. Agora nós vamos ter o nosso almoço. Vamos para o nosso almoço e vamos retornar aqui na nossa sala medieval às 14 horas.